Meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geometria 1. Meu nome é Daniel e junto com a Ana Clara vamos falar sobre os 4 pontos notáveis de um triângulo. Hoje veremos o baricentro, o iscentro, o circuncentro e o ortocentro. Preparados? Então vamos iniciar com uma pequena pergunta. O que são pontos notáveis? E aí? Você sabe o que eles são? Deixa eu te ajudar. Eles são elementos importantes na estrutura de formação e de caracterização de um triângulo. Para facilitar o entendimento, vamos falar da família Coelho. Imagine que esse casal teve um filho. Na verdade, 2 filhos. Quer dizer, 3 filhos, trigêmeos idênticos e que eles conseguem diferenciar apenas pela marca de nascença que cada um dos filhos tem. Os famosos 3Bs. O primeiro tem sua marca na barriguinha. O segundo tem sua marca na bochechinha. O terceiro, essa marquinha não podemos mostrar devido ao horário. O importante é que, apesar de parecer um detalhe simples, a localização da marca de nascença é uma forma que os pais têm de diferenciar os bebês. Será que o casal as considera importante? Com certeza, as marcas de nascença representam uma forma particular de ponto notável nos trigêmeos. Agora vamos falar do primeiro ponto notável, o baricentro. Vocês lembram quando falamos de ponto médio lá no capítulo 2? Um ponto só é considerado médio se ele dividir uma reta em duas do mesmo tamanho. Então, dado uma reta AB, M só será ponto médio se as retas AM e BM tiverem o mesmo tamanho. E vocês lembram da mediana? No capítulo 4, vimos que ela é uma reta que tem origem em um dos vértices do triângulo e final no ponto médio da reta do lado oposto a esse vértice. Portanto, um triângulo possui 3 medianas. Afinal, um triângulo possui 3 vértices e 3 pontos médios em suas retas. Se juntarmos as 3 medianas em um único triângulo, veremos que elas se conectam em um ponto único, ponto que denominamos como G. Esse ponto é o baricentro. Portanto, o baricentro é o ponto de encontro das 3 medianas de um triângulo. Podemos dizer que ele também é o ponto de intersecção ou o ponto de concurso dessas 3 medianas. Vamos conhecer uma propriedade importante dele? O baricentro divide cada mediana em 2 partes. Por exemplo, na mediana relativa ao vértice A, temos a parte maior, que é a de cima do baricentro, e temos a parte menor, que é a de baixo. A maior sempre estará próxima ao vértice e possuirá o dobro do tamanho em relação à menor, que está mais próximo ao ponto médio. Assim, se o segmento GM1 possuir valor x, o segmento GA possuirá o dobro do comprimento, portanto 2x. Vamos dizer que o segmento BM2 possui um valor de 30 cm. Nesse caso, o segmento GB terá o comprimento de 20 cm e o segmento GM2 terá o comprimento de 10 cm. Treinando com a Ana. Se o equilátero ABCD é um paralelogramo e M é o ponto médio de AB, determine x. A primeira coisa a ser feita é identificar o triângulo, que nesse caso deve ser um que utilize as 3 retas que envolvam os vértices ABD. Agora, percebemos que a reta DM é uma mediana. A reta C é outra mediana que ainda não nomeamos o ponto médio da reta DB do triângulo. Nesse momento, já identificamos onde as 2 medianas se conectam, o que nesse caso mostra que o ponto P é o baricentro.
Mas o baricentro não é o ponto onde as três medianas se conectam? Dicas da Aninha. No gráfico vemos o baricentro representado pelo ponto G e as duas medianas que o cortam. O ponto do baricentro é o ponto em que as três medianas se conectam, então sabemos que a terceira mediana o cortará bem ali. Como bem sabemos, a reta da mediana sai de um vértice e encontra com o ponto médio na reta do lado oposto do vértice que ela iniciou. Então, se tracejarmos uma reta a partir do vértice, mirarmos no baricentro e ligarmos na reta do lado oposto, estaremos ligando-a no ponto médio. Nesse exercício, não seria preciso tracejar a terceira mediana, mas para nos acostumarmos, olha ela aí. Agora, vamos nomear os pontos médios e o baricentro, passando assim o M para M1 e inserindo o M2, o M3 e o G. Sabemos que DG equivale ao dobro do comprimento do GM1, portanto, DG é igual a 2 vezes GM1. Também sabemos que DG é igual a 16, então substituindo os valores teremos 16 igual a 2 vezes x. Então, x será igual a 16 dividido por 2, que dá 8. Na figura, Q é o ponto médio de AB. QP é paralelo a BC. Sendo AC igual a 30 cm, determine PO. Nesse exercício, o enunciado traz algumas informações. A primeira é que P é o ponto médio da reta B. E com isso, percebemos que CQ é uma mediana, pois sai do vértice C e se encontra com seu ponto médio na reta do seu lado oposto. Outra informação que temos é que QP é paralelo a BC. E com isso percebemos que AC e AB também são paralelos, e assim o P é o ponto médio da reta C. Com isso, percebemos que BP é uma mediana, pois sai do vértice B, e que O é o baricentro. O enunciado diz que AC mede 30 cm, logo AP e CP medem 15 cm, e como PB é igual a AP, já que a reta AB foi dividida em dois lados iguais, PB também mede 15 cm. Agora é só calcular. Definimos PO igual a x por estar mais perto do ponto médio e BO como 2x por estar mais perto do vértice. Sabemos que PB é igual a PO mais BP. Então, substituindo, temos 15 igual a x mais 2 vezes x. Logo, 15 será igual a 3 vezes x. E passando 3 para o outro lado da igualdade, teremos x igual a 15 dividido por 3. Portanto, x é igual a 5, ou seja, PO é igual a 5 cm. Aqui está a resposta, mas para matar a curiosidade, BO é igual a 10 cm, que é a diferença que falta para chegarmos aos 15 cm, e, se repararem, nem precisamos traçar a terceira mediana para encontrar o baricentro. Dicas da Aninha. O baricentro é o centro de gravidade do triângulo. Se você criar um triângulo em papelão, achar as medianas e marcar o baricentro, depois você pegar esse triângulo e colocar sobre o seu dedo, bem no ponto do baricentro, você vai perceber que a superfície desse triângulo se manterá estável, sem pender para nenhum dos lados. Por isso, também é conhecido como o centro de massa do triângulo. Mais uma dica: apesar do baricentro ser uma descoberta da geometria, vemos que a sua aplicação se dá na física, na arquitetura, na engenharia e muitas outras áreas presentes no nosso dia a dia. Como ele é o ponto onde a força de gravidade atua em um corpo, então é nele que podemos equilibrar as forças de atração. Graças a ele é que as construções de diversos formatos se mantêm em pé, e que foram criados foguetes, estrelas espaciais, máquinas e muito mais. Agora vamos falar do segundo ponto notável, o icentro. A princípio, vamos relembrar o conceito de bissetriz interna. No capítulo 4, vimos que essa reta tem origem em um dos vértices do triângulo e final na reta oposta a este vértice. Diferente da mediana, a bissetriz interna divide o vértice do triângulo em dois ângulos iguais. Assim, pouco importa o ponto em que ela tocará na reta no seu lado oposto. Um triângulo também possui três bissetrizes internas. Reunindo as três bissetrizes internas em um único triângulo, percebemos que elas se conectam no ponto que chamamos de I. Este ponto é o icentro. Portanto, o icentro é o ponto de encontro das três bissetrizes internas
de um triângulo. Você sabia que, quando uma circunferência está inscrita em um triângulo, este ponto representa o centro da circunferência? E que nos 3 pontos em que a circunferência toca nas retas do triângulo, os centros se encontram na mesma distância? Por isso são pontos equidistantes? Nesse caso, podemos dizer que D1 é igual a D2, que é igual a D3. Opa! Perceberam que tanto D1 como D2 e D3 são os raios da circunferência? Treinando com a Ana. As 3 bissetrizes de um triângulo ABC se encontram no ponto O. Determine as medidas dos ângulos AOB, AOC e BOC em função dos ângulos A, B e C do triângulo. Para facilitar, desenhei o triângulo ABC. Nomeei o centro como O. Nomeei os vértices divididos pela bissetriz interna e colori os ângulos do ponto O de acordo com o que o enunciado pediu. Isolando o triângulo AOB, temos que o ângulo O é igual a 180 graus, menos Azinho, menos Bzinho. Fazendo o mesmo no triângulo AOC, temos que o ângulo O é igual a 180 graus, menos Azinho, menos Czinho. Por fim, isolando o triângulo BOC, temos que o ângulo O é igual a 180 graus, menos Bzinho e menos Czinho. Sabemos que o triângulo ABC equivale à soma de 2 Azinhos mais 2 Bzinhos mais 2 Czinhos, sendo igual a 180 graus, o que equivale a 2 vezes Azinho mais Bzinho mais Czinho, que é igual a 2 vezes 90 graus. Cortando os dois de cada lado da igualdade, temos Azinho mais Bzinho mais Czinho, que é igual a 90 graus. Voltando para os ângulos isolados do ponto O, temos em verde que AOB é igual a 180 graus menos o Azinho menos Bzinho. Isolando o negativo, isto é, o menos 1, teremos que o AOB é igual a 180 graus menos o Azinho menos Bzinho. Se voltarmos para o cálculo do triângulo ABC, perceberemos que Azinho mais Bzinho mais Czinho é igual a 90 graus, e é o mesmo que Azinho mais Bzinho igual a 90 graus menos Czinho. Agora é só substituir, que chegaremos a AOB igual a 90 graus mais Czinho. Agora é repetir esse processo com todos. Bom, lembramos que Azinho, Bzinho e Czinho são metades de ABC, portanto, substituiremos eles e assim teremos as medidas de cada ângulo. Para que possamos dar início ao estudo do circuncentro, veremos primeiramente a definição de mediatriz. Como visto no capítulo 6, a mediatriz de um segmento de reta é a reta perpendicular, isto é a reta de 90 graus que corta a reta no ponto médio, dividindo em 2 partes iguais. Portanto, dado um segmento de reta A e B, a mediatriz o cortará no ponto médio perpendicularmente, isto é, a um ângulo de 90 graus. Em um triângulo, a mediatriz corta a reta da mesma forma. Ela passa pelo ponto médio de uma das retas a um ângulo de 90 graus. Como o triângulo tem 3 retas, então ele possui 3 mediatrizes. Ao juntarmos as 3 mediatrizes em um mesmo triângulo, veremos que elas se conectam em um único ponto, que é representado pela letra O. Esse ponto é o circuncentro. Portanto, o circuncentro é o ponto de encontro das 3 mediatrizes de um triângulo, ou seja, das mediatrizes relativas aos lados AB, AC e BC. Uma propriedade importante do circuncentro é que a distância entre ele e qualquer um dos vértices do triângulo é sempre igual. Isso ocorre porque há uma circunferência circunscrita ao triângulo, isto é, há uma circunferência que passa pelos vértices do triângulo e por isso o circuncentro é o ponto central da circunferência e a distância entre ele e o vértice equivale ao raio da circunferência. Treinando com a Ana. O circuncentro de um triângulo isósceles é interno ao triângulo e 2 mediatrizes formam um ângulo de 50 graus. Determine os ângulos desse triângulo. Como no enunciado informa
que o triângulo é isósceles, a primeira certeza que temos é que aqui é igual aqui é igual aqui e aqui é igual aqui. São duas mediatrizes que formam um ângulo de 50 graus no triângulo. Porém, não foram formadas mediatrizes. Sendo assim, qualquer um desses 6 ângulos podem ser o que o exercício menciona. Como bem sabemos, esses 4 ângulos possuem valores iguais e esses 2 também possuem. Então optamos por resolver por esse e por esse. Já perceberam que nesse exercício haverá 2 possibilidades de resposta, né? Por isso o segundo triângulo. Bom, no primeiro vamos trabalhar com o triângulo AOM. Nele falta descobrir o valor do ângulo A, pois o exercício diz que é 50 graus, e o M, por ser mediatriz, sabemos que é 90 graus. Portanto, sabemos que A será 40 graus. Por ABC ser um triângulo isósceles, a mediatriz cortando o ângulo A em 2 partes iguais, sendo assim, ele vale 80, ou seja, 40 mais 40. Assim, calculando o triângulo ABC, sabemos que 180 é igual a 80, que é A. E como não sabemos quanto vale B e C, mas sabemos que ambos possuem o mesmo valor, então vamos chamá-los de x. Logo, temos 2x igual a 180 graus menos 80 graus. Então, x é igual a 50 graus. Portanto, os ângulos desse triângulo são A igual a 80 graus e B e C igual a 50 graus. Passando para a segunda possibilidade, se eu sei que a mediatriz parte do ângulo dela é 50 graus, fica claro que para formar o ângulo raso faltam 180 graus. Como a mediatriz está cortando esse pedaço do ângulo em 2 partes iguais, então fica 65 graus para cada um. Agora é só calcular como fizemos no anterior, e teremos A igual a 50 graus, B e C igual a 65 graus. Dicas da Aninha. Vocês devem ter reparado que os conceitos de mediatriz, bissetriz e mediana são fáceis de confundir. Então vai uma dica para não esquecer mais. Falando em mediatriz, lembre-se que a reta precisa passar perpendicularmente, isto é, a 90 graus pelo ponto médio de um segmento de reta, não importando onde ela irá se encontrar do lado oposto do ponto médio. Falando em bissetriz, lembre-se que a reta sairá do vértice do ângulo, cortando seu ângulo em 2 partes de igual valor, e não importando onde ela irá se encontrar no lado oposto ao vértice. Falando em mediana, lembre-se que a reta sairá do vértice do ângulo, indo de encontro ao ponto médio na reta do seu lado oposto. Antes de estudarmos a definição de ortocentro, veremos a definição de altura de um triângulo. No capítulo 6, vimos que a altura é uma reta que sai do vértice do triângulo e atinge a reta do seu lado oposto, de forma perpendicular, isto é, a um ângulo de 90 graus na reta do lado oposto ao vértice. Todo triângulo possui 3 retas e 3 vértices, e por isso 3 alturas. Dicas da Aninha. Essa dica é para alguns casos especiais do triângulo que poderão te causar dúvidas na hora de traçar a altura. Quando temos um triângulo, nem todas as alturas são fáceis de visualizar. A do vértice B é fácil de verificar e ver o ponto na reta oposta onde ela cortará a 90 graus. Mas e quanto aos vértices A e C? Onde será o ponto na reta oposta com ângulo de 90 graus? Nesses casos, a própria reta B é a altura do vértice B. Se prolongarmos a reta BC, ficará mais fácil de ver o ângulo de 90 graus. E o mesmo dizer sobre a altura do vértice C. Se esticarmos um pouco a reta B, veremos que a reta CB tem ângulo de 90 graus, e por isso ela é a altura. Então, concluímos que o triângulo retângulo, a altura desses vértices são as próprias retas com 90 graus. No caso de um triângulo obtusângulo, a altura do vértice C é fácil de visualizar, mas as do vértices A e B, não. Na verdade, se tentarmos traçar uma reta em busca de um ponto perpendicular na reta oposta, não encontraremos. Será que só tem uma altura? Não. Todo triângulo tem 3 alturas. O que precisamos fazer é expandir as retas AC e BC e formarmos assim triângulos retângulos. Aí é só repartir o processo que fizemos na explicação anterior. Quando traçamos as 3 alturas em um triângulo, percebemos que elas se encontram em um ponto único. Esse ponto, que colocamos como H no gráfico, é o ortocentro. Portanto, o ortocentro é o ponto de encontro das 3 alturas do triângulo. Treinando com a Ana. Sendo H o ortocentro de um triângulo ABC e BHC igual a 150 graus, determine A.
Primeiro vamos desenhar as informações do enunciado. Aqui vemos no triângulo BHC que o ângulo H é igual a 150 graus, e por isso sabemos que do outro lado também será por serem ângulos opostos pelo vértice, o OPV. Olhando para o quadrilátero ADHE, sabemos que a soma de seus ângulos é igual a 360 graus. Portanto, é só substituir os valores. 360 graus é igual a A, mais D, que vale 90 graus por ser uma altura, mais H, que vale 150 graus, e mais E, que vale 90 graus por ser outra altura. Portanto, A é igual a 30 graus. Treinando com a Ana. Diga que triângulo satisfaz a condição dada nos casos. Primeiro, para responder essas perguntas, uma coisa que precisamos pensar é o seguinte: se alguns dos pontos notáveis coincidir, precisamos pensar em um triângulo equilátero. O ponto notável foi para fora do triângulo, então é um obtusângulo. O ponto notável está em cima do triângulo, então é um retângulo. Está tudo certo, ele está dentro do triângulo, então temos um acutângulo. A. O ortocentro e o baricentro são coincidentes, então se pensa no equilátero. B. O incentro e o circuncentro são coincidentes, então se pensa no equilátero também. C. O ortocentro é um dos vértices, se pensa num retângulo. D. O ortocentro é externo, pensa no obtusângulo. E. O circuncentro é externo, pensa no obtusângulo. F. O circuncentro está em um dos lados, pensa num retângulo. G. O ortocentro é um dos pontos internos, então se pensa em um retângulo. Deem uma olhada no grupo de mensagem de vocês. Vocês acabaram de receber todo esse material, teoria e exercícios apresentados, além de outros exercícios resolvidos. Dicas da Aninha. Para finalizar as dicas, devemos sempre lembrar que todos os triângulos possuem 4 pontos notáveis. Mas não precisa me preocupar, pois esse assunto é bi. B de baricentro, I de incentro, C de circuncentro e O de ortocentro. Agradecemos a todos pela paciência e pela participação. Agradecemos também ao professor pela oportunidade. E caso tenham dúvidas, a Clara deixa claro. E o Daniel também.